ou de casa. Puxa uma cadeira, pega um cafezinho e senta aqui comigo, porque hoje a história é boa. Meu nome é Zé Fusquinha e sejam todos muito bem-vindos ao canal. A história que vou te contar hoje vai te fazer voltar no tempo. O sol já tinha se escondido atrás dos morros e o único som era o canto distante de um grilo teimoso. Eu estava aqui, sentado nesta varanda, sentindo o cheiro úmido da terra depois da garoa. As mãos no copo de café fumegante, o calor aquecendo meus dedos. E de repente, como um relâmpago em céu azul, me lembrei. Eu vi meu pai depois que ele morreu. E não foi em sonho. Sei que pode parecer loucura, um delírio da saudade, mas garanto que não foi. Se você puder me dar um pouco da sua atenção, juro que essa história vai te surpreender. É algo que guardei por tempo demais e que agora finalmente sinto que preciso compartilhar. Nossa casinha era simples, de barro e telhas vermelhas, aninhada no meio de um verde que parecia não ter fim aqui no interior de São Paulo. A vida na roça, você sabe como é. Simples, mas com seus pesos. Eu devia ter uns 20 anos quando tudo aconteceu. Minha mãe, mulher forte e de fé. E meu pai era a personificação da simplicidade e do trabalho duro. Ele tinha as mãos calejadas da enxada, mas um sorriso que acalmava qualquer medo. Lembro do cheiro dele, uma mistura de terra, tabaco e sabão de coco. Ele tinha um Fusca azul celeste, um modelo 1970, que era mais do que um carro, era um membro da família. A cor, um azul meio desbotado pelo sol forte da roça, mas que brilhava como um tesouro pra gente. Eu passava horas no banco de trás, imaginando viagens, aventuras, o cheiro do estofamento antigo, uma mistura de poeira e gasolina me levava para longe. Lembro do ronco único do motor quando ele ligava, parecia um coração batendo. A gente ia pra feira nele, apertados, felizes. E foi nele que ele me ensinou a dirigir, lá no campinho de terra batida perto de casa. Aquele carro era o símbolo da nossa união, das poucas coisas que tínhamos, mas que valiam ouro pra gente. A vida era dura, sim, mas o Fusca representava a liberdade, a promessa de um futuro. Ultimamente, porém, eu percebia que ele tossia mais. O rosto estava mais pálido e um cansaço que não ia embora marcava seus olhos. Ele sempre dizia, é só cansaço, coisa de velho. E a gente acreditava, ou queria acreditar. Mas eu sentia um aperto no peito, uma coisa ruim que não sabia explicar, como um pressentimento de que nossa rocha estava rachando por dentro. Foi numa noite de lua nova. O breu era tanto que a gente mal via a mão na frente do rosto. A escuridão era um cobertor pesado sobre a roça, um silêncio denso. Eu e minha mãe estávamos na varanda como fazíamos todas as noites, as contas do terço deslizando entre nossos dedos, as palavras sussurradas quebrando o silêncio. Meu pai tinha ido pescar no rio, como fazia quase toda noite, uma rotina que trazia o sustento para a mesa. De repente, um som cortou a quietude. Um grito. Não era um grito de dor, daqueles que a gente reconhece. Era diferente. Um som oco, estranho, que parecia vir de dentro da terra, ecoando longe, mas chegando tão forte aos nossos ouvidos que meu sangue gelou nas veias. Minha mãe apertou minha mão com uma força que nunca senti. Meu filho, ela sussurrou a voz trêmula. Corremos, tropeçando na escuridão, o lampião a óleo balançando e jogando sombras assustadoras pelos caminhos de terra. Pai, pai! Eu gritava, a voz embargada pelo medo e pela urgência. Quando finalmente chegamos à beira do rio, na pequena prainha onde ele sempre deixava o barco. E o que vimos fez o mundo parar. O barquinho dele estava virado, balançando de leve na correnteza escura. E dele, nenhum sinal. Só a água escura correndo, levando com ela a nossa esperança. Os dias que se seguiram foram uma névoa cinzenta de dor. A busca no rio não deu em nada. Meu pai tinha sumido, levado pelas águas. A cidadezinha inteira veio nos apoiar, trazendo comida e palavras de conforto. Mas o vazio dentro de casa era um buraco que não fechava. Minha mãe definhou. Seus olhos, antes tão cheios de vida, agora eram apenas 2 poços de tristeza.
Eu, por outro lado, senti uma raiva que me consumia. Raiva do rio traiçoeiro, raiva do destino, raiva de não ter feito nada. Eu ia até a beira do rio todos os dias, revirava as margens, chamava por ele, mas só encontrava o vazio e o som da água. E junto com a raiva veio uma sensação estranha. Uma noite, eu estava sozinho na varanda, olhando para a escuridão, tentando entender o inexplicável, quando senti o cheiro dele, o cheiro forte do tabaco que ele fumava, misturado com aquele cheiro inconfundível de terra molhada que sempre grudava nas suas roupas depois de um dia na lavoura. Era sutil no começo, quase imperceptível, mas ali, meu coração disparou. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Depois vieram as outras coisas. Um vulto rápido no canto do olho, uma sombra que se movia quando eu estava sozinho. Ouvia passos no assoalho rangente, exatamente como os passos pesados do meu pai. Eu tentava me convencer de que era só a saudade pregando peças na minha cabeça, mas uma parte de mim sabia que era mais do que isso. Uma sensação de frio inexplicável começava a me acompanhar, uma angústia crescente que me roubava o sono. O cheiro do tabaco foi ficando cada vez mais forte, invadindo os cômodos da casa, me seguindo. Eu comecei a ver as sombras com mais frequência, mais nítidas. Ouvia os passos no assoalho rangente, e agora não eram mais só passos. Pareciam arrastar-se, como ele fazia depois de um dia cansativo no roçado. Minha mãe me olhava preocupada. "Meu filho, você não está bem. Precisa descansar. Está sentindo muita falta dele", ela dizia, com os olhos marejados, a voz embargada pela própria dor. Mas eu sabia que não era só saudade. Aquele frio inexplicável que eu sentia no ambiente quando as sensações começavam. Eu comecei a me isolar, a evitar amigos, a passar as noites em claro, lutando contra o que meus sentidos insistiam em me mostrar. A lógica dizia que era a dor me pregando peças, mas algo mais profundo, algo na alma, sabia que não. O conflito era interno, uma batalha entre a razão e o inexplicável. A crise veio em uma noite que parecia mais escura que as outras. Eu estava deitado na cama, olhando para o teto, tentando, em vão, pregar os olhos. O silêncio era tão denso que parecia palpável. Então ouvi o ranger familiar da porta do meu quarto. Lentamente ela se abriu. O cheiro de tabaco invadiu o ar, tão forte agora que quase podia tocar. E eu vi a silhueta, alta, forte, parado na soleira da porta, exatamente como meu pai costumava ficar me olhando dormir quando eu era criança, com as mãos nos bolsos da calça. Meu corpo tremeu inteiro, paralisado, mas não só de medo. Uma dor lancinante, uma saudade dilacerante misturada com um terror que eu nunca tinha sentido antes, me invadiu. Era ele, meu pai, mas não como eu me lembrava. Era uma presença fantasmagórica, uma lembrança dolorosa que não me deixava em paz. A partir daquela noite, ele começou a aparecer com mais frequência. Não falava, não fazia barulho, apenas estava lá, me observando. Eram poucos segundos, mas pareciam uma eternidade. Eu tentava tocar, estendia a mão, mas minha mão passava através dele como se fôssemos fumaça. Minha mãe não via, não ouvia, mas sentia o frio no ambiente quando ele estava perto e se encolhia sem entender o que estava acontecendo. Eu sentia a frustração crescer, a angústia de tê-lo ali, tão perto e ao mesmo tempo tão inalcançável. O que ele queria? Por que não me deixava em paz? Uma noite eu não aguentei mais. Levantei da cama, o coração martelando no peito, e fui até ele. A voz saiu trêmula, embargada pelas lágrimas e pelo desespero. "Pai, por que você não vai embora? O que você quer de mim? Por que está fazendo isso? Me diga!" As palavras mal saíam, mas eram cheias de uma dor profunda. Então, pela primeira vez, ele reagiu de uma forma diferente. Seus olhos, antes opacos, pareceram brilhar por um instante. Lentamente levantou uma das mãos, com um movimento que eu conhecia tão bem, e apontou. Apontou para o velho baú de madeira que ficava no canto do meu quarto, aquele baú onde meu pai guardava suas ferramentas de trabalho, as fotos antigas, algumas relíquias de família. Um baú que sempre pareceu um objeto comum,
mas que naquele momento senti um arrepio percorrer minha espinha. Era uma sensação intensa, a certeza de que a resposta, o motivo de tudo, estava ali dentro. Meu pai, mesmo depois de partir, estava tentando me dizer algo. E com as mãos tremendo, me aproximei do baú. A madeira fria e áspera sob meus dedos me deu um calafrio. A fechadura rangeu, um som seco no silêncio da noite, quando girei a chave enferrujada que ele sempre guardava num cantinho secreto. Ao levantar a tampa pesada, um cheiro de coisa antiga, de tempo guardado, de memórias empoeiradas, invadiu o quarto. Revirei as ferramentas enferrujadas, as fotos desbotadas de um passado distante, até que meus dedos tocaram um envelope amarelado, escondido entre umas flanelas velhas e umas peças de carro que pareciam do Fusca. A caligrafia forte e conhecida do meu pai estava ali, firme e inconfundível. Era uma carta, para mim. Abri com cuidado, o coração batendo forte, e comecei a ler. As palavras, cada uma delas era como uma facada no meu peito, mas também como um bálsamo na minha alma. Ele falava da doença que o consumia em segredo, uma doença que ele sabia que não tinha cura. Ele pedia perdão por nos abandonar, por ter ido para o rio naquela noite não para pescar, mas para se despedir, para se entregar ao rio, para não ser um peso para nós. Ele queria nos poupar da dor de vê-lo definhar, mas queria que soubéssemos que o amor dele ficaria para sempre conosco. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia cada sílaba, cada confissão de um amor tão grande. O nó na garganta se desfazia a cada palavra. A angústia se transformava em uma compreensão dolorosa. E quando terminei de ler, com os olhos embaçados e o coração transbordando de uma nova tristeza, mas também de uma estranha paz, levantei a cabeça. Olhei para a porta. Ele não estava mais lá. O cheiro de tabaco sumiu, aquele frio no ar se foi. Era como se, com a carta, ele finalmente tivesse se libertado e me libertado também. Mostrei a carta para minha mãe. Ela chorou muito, como nunca tinha chorado antes, mas havia um alívio em seus olhos, a compreensão de algo que até então era inexplicável. Nos abraçamos forte. E naquele momento, a dor da perda se uniu à força do nosso amor e da memória dele. Aquele papel amarelado se tornou nosso tesouro, a última prova do amor do meu pai. Com o tempo nos reerguemos. Com o dinheiro de um pedaço de terra que meu pai tinha comprado e deixado os documentos no Fusca, um segredo que ele guardava para nós, uma surpresa, conseguimos nos organizar novamente. Decidi vender um pedaço daquela terra e, com o dinheiro que sobrou, fiz algo que sabia que ele aprovaria. Comprei o Fusca de volta. O senhor que tinha comprado, ao saber da história e da carta, me olhou com uma surpresa genuína, mas sem dúvidas. Ele disse que o carro tinha uma alma, que sentia coisas estranhas com ele e aceitou o meu pedido. Reformei o Fusca com minhas próprias mãos. Cada parafuso apertado, cada peça trocada, era como se eu estivesse refazendo um pedaço da minha vida, um pedaço dele. Minha mãe chorou de emoção quando o viu novamente, reluzindo na garagem, com aquele azul que parecia mais vivo do que nunca. Hoje o Fusca azul está comigo. Ele não é mais assombrado, mas é o guardião de uma história de amor, de superação e da certeza de que, às vezes, a vida nos deixa mensagens nos lugares mais inesperados para serem encontradas no tempo certo. As estradas de terra do interior ainda são meu refúgio e o Fusca meu companheiro inseparável. Quando dirijo por aqui, sinto o vento no rosto e, no silêncio do motor, quase ouço a risada do meu pai ou um conselho que ele me daria. É uma paz que se instala no peito, uma calma que veio depois de tanta tempestade. Hoje, quando olho para o rio ao entardecer, ainda sinto aquela quietude que ele deixou. Não é mais tristeza, é uma paz estranha, uma aceitação serena. As lembranças das suas aparições já não me assustam, me confortam. É como se ele tivesse vindo para se despedir direito, para que eu não carregasse a culpa, a dúvida, o peso do desconhecido.
O silêncio que ele deixou não é mais um vazio, mas um eco do amor mais puro, daquele que vai além da vida e da morte. É uma marca invisível, mas profunda, tatuada na minha alma e no coração da minha família. Uma presença constante, um lembrete de que mesmo quando alguém parte, o amor permanece. A vida é cheia de mistérios, de portas que se abrem e se fecham sem aviso. Às vezes, a gente precisa olhar para trás, revisitar as dores e os medos para encontrar as respostas que nos permitem seguir em frente. Tem despedidas que a gente não entende na hora, mas o amor verdadeiro não acaba. Ele só aprende a viver em silêncio, encontrando um jeito de dizer adeus, mesmo depois da partida, e de guiar o nosso caminho. E por hoje é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado dessa história. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para não perder nenhum vídeo. Comenta aí embaixo o que achou e dê uma olhadinha nos links da descrição. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!